planos de continuar depois, talvez, esse grupo de estudo mensalmente, mas a gente vai avisar a todos por aqui, por e-mail, nas nossas redes sociais, então fiquem atentos aí, caso todo mundo que queira participar. Hoje, no último encontro, nós vamos ter aqui o nosso debate, né? Deixa eu só ver se a gente já mandou no anúncio que começou. Tiagueira, você consegue mandar pra gente nos anúncios, só avisando a galera que começou e tal, para que a gente consiga começar mais rápido possível aqui o nosso debate. Hoje, então, nosso último dia do encontro, depois das últimas 4 aulas, então, fazendo um recap aqui de como foi nossas 4 aulas. Nossa primeira aula, o Gui Riba veio aqui e deu uma aula sobre DAOs e sobre introdução ao Web3, né? Então foi uma aula extremamente útil aí, principalmente para quem está entrando no universo de blockchain agora. Na nossa segunda aula, a gente teve aí o Rafael Castaneda, que ele é um criador de conteúdo, mas também era um professor, então ele é uma pessoa assim que a gente sabe, né? Foi quem criou o conceito de valocracia aí, é um grande filósofo aí da Web3, então ele veio aqui e deu uma aula incrível aí sobre como conectar esse lado político com DAOs e blockchains, que é uma coisa que a gente normalmente não gosta de conectar, não gosta de fazer essa conexão, mas que essa conexão existe. Então a gente tem que estudar e entender melhor como que ela é feita. A nossa terceira aula, a gente teve uma pessoa muito, muito querida para mim, a Romy. A Romina, ela deu uma aula em portunhol aqui pra gente, mas é uma pessoa, é um OG, uma OG mesmo, assim, no ecossistema, que está envolvida com o ecossistema da Ethereum desde o comecinho. É badge holder na Optimus, então é uma das 135 mais ou menos pessoas aí que decide o destino de milhões de dólares a cada semestre, junto com o Curi também. Inclusive, Romina foi quem indicou o Curi, porque para você virar um badge holder você precisa de uma indicação, né? Então, ela é uma pessoa assim muito querida, uma pessoa que ajuda a modular desde o começo, e ela topou vir dar essa aula aí, explicou pra gente na prática como funciona essa parte de governança e DAOs, como usar as ferramentas, como. Então, assim, se você é uma pessoa que está querendo se envolver com blockchain, quer entender mais sobre governança, a aula da Romina, ela é realmente, assim, chave para você entender na prática, porque que nem a gente fala, igual eu falei na última aula, a teoria ela é muito bonita, mas na prática é um caos. Então, a aula dela realmente foi muito boa. E a última aula, a gente teve uma aula aqui da Ana, que ela trabalha na Arbitrum Foundation. A Ana veio da Bankless, né, da Bankless DAO, depois passou para a Arbitrum em espanhol, depois conseguiu trabalhar aí na Arbitrum Foundation. Hoje ela é uma pessoa muito foda lá dentro. Então foi um prazer ter ela aqui dentro com a gente, explicando um pouco mais sobre a Arbitrum DAO e sobre a Arbitrum em si, que é quem está patrocinando todo esse grupo de estudo aqui. Então, foi excelente também a aula da Ana. Quero deixar um agradecimento especial aqui para elas. E aí, hoje a gente termina esses encontros que a gente teve aqui no grupo de estudo com um debate, então um debate no modelo parlamentar britânico aí, que é o modelo que os universitários seguem, que é onde o movimento de debate ele é construído ali. E a gente vai ter aí, então, 8 pessoas debatendo, né? Então são 4 duplas, 2 de governo e 2 de oposição, onde vocês vão poder ver a construção de argumentos aí na prática e um debate muito rico sobre DAOs, um debate que a gente não veria se não fosse por essas pessoas que são capacitadas, que já têm uma noção de como criar um argumento, de como não trazer argumentos aí que têm premissas falsas e tudo mais. Então, vai ser muito positivo para o ecossistema cripto como um todo esse debate. E também vai ser um debate que vão ser pessoas que estão envolvidas com universidades. Então, quem sabe que isso é um quê que as blockchains gostam muito e que querem muito mais ter envolvido aí. Deixa eu ver se. O Furtado não tá aqui, mas eu vou chamar a Carolzinha para ela subir. Se você quiser dar uma explicação geral de como vai ser o debate, Carol, e depois vocês podem ir para a sala, se prepararem, só para quem realmente não sabe como funciona o debate, que acho que a maioria das pessoas de cripto, se você puder subir e dar uma palavrinha para gente, ou qualquer pessoa que vá debater aqui também. É,
Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês têm que pedir para falar, se vocês quiserem subir. Mas se vocês não quiserem também, fica super tranquilo. A gente pode já começar aí e passando. Deixa eu só. Aqui embaixo, do lado de onde desliga, vai ter assim, pedir para falar. Ah, que boa. Boa, Carol, bem-vinda. Muito, muito obrigada. A Carol também é uma pessoa muito, muito querida para mim, assim como o Nicolas, que está aqui embaixo. São pessoas que me ajudaram muito aí no meu período universitário, digamos assim. Então, estou muito feliz de ter vocês por aqui. Carol, se você puder explicar um pouquinho sobre o debate, sobre a moção que a gente vai debater hoje e tudo mais, seria um prazer te ter aqui com a gente no palco. Claro. Oi, gente, já estou também. Tá Tô dando te pra me ouvindo, ouvir? tô te ouvindo, sim. Show. Eu tentei ligar a câmera, mas eu não consegui. Então eu vou ficar com a minha voz aqui mesmo. Eu não sou muito boa das tecnologias, até segunda ordem, gente, me desculpa. É, olha só, gente, como que funciona em poucas palavras o modelo do British Parliament, que é o que a gente vai utilizar para debater aqui hoje? Nós temos quatro duplas, sendo duas duplas de governo e duas duplas de oposição. Essas duplas vão se posicionar em relação à moção que foi proposta. No caso aqui de hoje, a moção que nós vamos debater, como imagino que já deve ter sido divulgada, é que esta casa prefere um mundo em que as democracias globais sigam o modelo de governança das DAOs. Então, o que a gente vai fazer vai ser, vão ter, as duplas elas se alternam na palavra. Então, a gente começa com o primeiro membro do primeiro governo. Em seguida, passamos para o primeiro membro da primeira oposição, seguido pelo segundo membro do primeiro governo e pelo segundo membro da primeira oposição. Aí a gente encerra as primeiras metades do debate, depois a gente faz a mesma coisa na metade inferior do debate, com as segundas casas de governo de oposição. Cada pessoa tem 7 minutos e 15 segundos para poder falar. E entre o primeiro e o sexto minuto podem ser feitas perguntas, que são pontos de informação, por debatedores da bancada oposta. Então, durante esse período do seu discurso, as pessoas que estiverem do seu lado oposto, se você for governo, as pessoas da oposição, podem levantar a mão e fazer perguntas para você. É encorajado que os debatedores aceitem essas perguntas para favorecer o engajamento durante o debate. Engajamento do debate é uma coisa que a gente avalia de acordo com como as duplas interagem entre si com suas argumentações. As duplas de governo, por mais que elas estejam defendendo as mesmas posições, elas não podem defender de forma similar ou igual, porque o objetivo delas é ganhar uma das outras também. Portanto, ganha tanto o debate quanto as comparativas em geral com as próprias bancadas, a dupla conseguir construir o caso mais relevante. Essa relevância ela é avaliada principalmente em termos de lógica argumentativa e em termos de capacidade de convencimento de um eleitor médio hipotético. Então, quem fizer o discurso mais orientado a convencer uma pessoa, a princípio neutra, bem informada e bem orientada, seria a pessoa que consegue ganhar o debate. Desde divulgada a moção, as duplas se preparam. Geralmente a moção é divulgada, as duplas se preparam por 15 minutos. E depois desses 15 minutos, as pessoas entram para poder fazer o debate. O primeiro membro do debate, que é o primeiro governo, ele tem a possibilidade, a faculdade e a prerrogativa de definir alguns termos do debate para poder melhor delimitar o contexto no qual todas as duplas estão debatendo. E eu acho que, em linhas gerais, é isso. A dedicação, ela avalia o pessoal que está julgando. Eles avaliam depois com base nas comparativas. Então, eles pegam o trabalho argumentativo de cada dupla e vão comparando com o das outras três duplas. E a dupla que conseguir ser comparativamente mais relevante que as outras três é a dupla que vai ganhar o debate. Perfeito, Carol. Muito, muito obrigada. Agora, como que vai funcionar, né? Cada uma dessas duplas, eles vão aqui para uma salinha que tá criado, e aí eu peço para ninguém entrar nessa salinha, só deixar eles lá mesmo, que eles vão fazer a preparação. É 15 minutos, né, Carol? Ah, já fizeram. Ah, É, vocês já fizeram? como a gente já tinha o acesso à moção antes, pra gente poder agilizar e não deixar o pessoal esperando durante os 15 minutos tradicionais, a gente se organizou para conseguir fazer o tempo de preparação antecipadamente, pra gente poder deixar o evento mais dinâmico, mais agradável pro público. Ah, não, perfeito. Só uma dúvida. Os adjudicadores já estão aqui? Acho que a Maria, o Visnad e o Lucas Medeiros não estão. Para começar, né? Sim, Maria e Juliana estão aqui. Ah, não, beleza. E todas as duplas também? Deixa eu só ver se tá todo mundo aqui antes da gente começar.
A Rebeca tá aqui? Tá. Rebeca, Vitor, Lucas, Carol, Nicolas, Raquel tá aqui também? Raquel, a dupla do Milton? Ah, perfeito. Não, beleza. Então a gente já pode. Beleza, vamos começar. Então, eu vou. Bom, vocês vocês conseguem se organizar, né? Porque eu não lembro exatamente como que é de bater sininho, essas coisas, mas vocês vão tocando, né? Aí, se todo mundo do debate puder subir pro palco, acho que fica mais fácil. E aí, cada um vai falando, vocês vão se organizando, porque eu realmente não lembro. Deixa eu. Boa. Deixa eu. Aceitando todo mundo. Acho que Nicolas, falta Nicolas, a Camila. é, E aí eu vou Tchau. sair. Foi mal, pessoal. Tranquilo. Aí eu vou sair do palco e o palco é todo de vocês. Vocês fiquem super à vontade para fazer da melhor forma possível. Ninguém vai subir, só vai ficar vocês mesmo por aqui. Deixa eu ver se todo mundo subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô, Mena, Oi. você acha que piora muito se a Maria ficar no palco o tempo todo e ela for chamando pessoa por pessoa, pra não ficar muito poluído? Podem ficar à vontade, fazer do jeito que for melhor pra Mas tem vocês. os pós, Nicolas, tem os pós. Ah, é verdade, verdade. Beleza, desculpa. Realmente, você tá certo, é o meu, foi mal. Porque só o Thiago consegue subir a galera aqui. É, Eu acho que essa conformação é ok, porque daí Maria guia a mesa, e aí é só ligar o microfone, facilita também os pontos de informação, do que Pode ficar ser. subindo. É mais fácil A dar, gente dar pode o fazer. poder pra ele. Tiagueira, você consegue dar o poder pra Maria? Quem que é a Maria aqui? É a Sou Ranira, né? eu. Isso. É. Gente, eu não sei mexer no Discord. Ah, tá. Então, melhor fazer dessa forma mesmo. Mas eu posso ficar aqui e ir aprovando a galera pra subir também. Vocês preferem? Ah, não, acho Pra que do gente... jeito que tá bom. Acho que a gente... foi mal, minha ideia foi ruim, desculpa. Foi mal. Não, não, tranquilo. É que daí tem que ficar tirando e colocando posições e governos conforme os discursos para os pais. Eu acho que pode ser um pouco mais confuso. Não, beleza. Tá faltando alguém? Não, né? Um, Acredito dois, que não. 5, 6, 7, 8, 9. Não, beleza. Eu vou sair do palco então, mas eu tô aqui. Qualquer coisa podem me chamar. E aí o palco é todo de vocês. Fiquem super à vontade pra. Enfim, o que vocês quiserem fazer, podem ficar super à vontade, tá bom? Eu vou sair do palco, mas eu tô aqui. Eu, Thiago e o Boni estamos aqui pra caso vocês precisem, tá Só, bom? Mas só para vão ter. confirmar, Hum, o chat que vai ser utilizado é esse Governance Talks. isso, o chat pra perguntas, né? Você fala. É, Isso. Aí, pessoal, vou pedir só para quem estiver na plateia não mandar nada no chat enquanto estiver rolando o debate, tá bom? Então, todo mundo que não está participando do debate, não mandar nada no chat ali para eles ficarem mais tranquilos, para não ficarem caçando mensagem, tá? Então, por favor, a partir de agora, não mandar mensagem no chat. Vamos escrever aqui. A partir de agora. Pessoas que não estão debatendo. Pronto. Boa, eu vou sair do palco então, e aí vocês podem usar o chat, podem ficar à vontade. E aí, pessoal que não vai debater, não mandar mensagem no chat, por favor. Mas é isso, gente. Bom debate pra vocês. Qualquer coisa podem me chamar que a gente tá por aqui, tá bom? então, boa tarde, gente. Eu sou a Maria, eu sou do GDO da URGS.
e eu vou sediar esse debate, e julgando comigo enquanto IN, nós teremos a Juliana, da SDS, da UFBA, e nós teremos um debate com as duplas de primeiro governo, o Vitor Albuquerque e a Rebeca, da UFC. Na primeira oposição, o Lucas Romeu, da SDS também, e a Carolina Amorim, do Senatus. No segundo governo, Nicolas Soyombo, do Senatus, e Camila Favaretto, do GDO. E na segunda oposição, Raquel Sarubi, também da SDS, e Milton, do Senatus. Para debatermos a moção. Esta casa prefere um mundo em que as democracias globais sigam o modelo de governança das DAOs. Eu convido agora o primeiro-ministro. Tá todo mundo me escutando? Espero que sim. Perfeitamente. Show. Gente, vocês provavelmente vão escutar no meu teclado um Alt Tab várias vezes, porque a minha folha tá no computador, então eu vou ficar dando Alt Tab para ver os pódios de vocês. Mas é um prazer estar aqui. Como já foi dito, eu sou da UFC, sou vice-presidente, e é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou estar marcando aqui meu tempo, a sineta, mas a Juliana, eu acho que ela também vai estar marcando no chat. Então, pós pelo chat, não precisam fazer pós-falados. E é isso. Mesa, eu vou iniciar meu discurso em 5, em 4, 3, 2, 1. Mesa, percebe que a gente existiu durante muitos anos com grande crise de credibilidade, transparência e participação popular. A desconexão que a gente tem entre os governos e as populações ela é muito voltada à própria centralização do poder, à corrupção sistêmica e à burocracia paralisante que sempre vai existir nessas democracias tradicionais que a gente sempre teve ao redor da sociedade. Diante disso, a gente quer apresentar um novo modelo que seria o das DAOs. Enquanto primeiro-ministro, eu estou aqui para defender as próprias DAOs e trazer principalmente um modelo que está sendo proposto. As DAOs elas são estruturas de governança que são baseadas na própria tecnologia da blockchain, onde as decisões vão ser tomadas de forma descentralizada, sem intermediário e com transparência total. Em vez de a gente depender de um grupo centralizado de político, com lobby, partidos, coisas do tipo, agora em nome do seu próprio nome, a mesa, o Romeu, a gente vai poder votar em nome de si próprio. A partir daí, cada cidadão vai ter uma voz ativa por meio de tokens de governança. Esses tokens eles vão meio que trazer que esses indivíduos eles votem diretamente em questões públicas, orçamentárias e sociais, criando meio que uma democracia direta e contínua. O processo de governança nas DAOs ele é automatizado. São contratos inteligentes que vão garantir que as decisões são tomadas pela própria comunidade, elas vão ser executadas de maneira rápida e principalmente sejam eficientes. Obviamente, essas votações elas têm um certo prazo, evitando possíveis momentos de crise que não vai dar para tomar nenhum sentido de ponto que a oposição pode tentar trazer, dizendo que a gente vai ser mais letárgico nesse sentido. Então a gente vai ter uma transparência que ela vai ser garantida pela própria blockchain, cada voto, transação e decisão ela é registrada e todo mundo pode fazer a própria auditoria. Não existe nenhum modo de governo que vai meio que travar esse tipo de coisa. Nesse modelo, dando esse modelo claro, como é que as pessoas vão conseguir meio que a participação nisso? Como é que elas vão conseguir esse dinheiro para conseguir votar nessas próprias blockchain? O primeiro ponto é na própria questão de participação direta. Quanto mais essa pessoa participa, mais ela vai ter que ganhar dinheiro. Contribuição no sistema, que quanto mais ela tem um trabalho técnico, um desenvolvimento de projetos, a auditoria desses contratos inteligentes, elas também vão conseguir criar soluções, elas também ganham mais desses tokens. Terceiro, seria uma recompensa de investimento financeiro. Se tu aprova projetos sociais, se tu investe mais em infraestrutura do teu estado, coisas tipo, você também vai conseguir um token local para você colocar nas suas políticas públicas e, obviamente, um tempo de participação. Um possível ponto que vai ser trazido pela oposição, e já vou logo pacificar dentro desse debate, é que a votação ela vai ser uma votação quadrática. Ou seja, a partir do momento que você coloca 50 mil tokens para uma certa medida, você não significa que você vai ter 50 mil votos ou coisas do tipo. Porque é meio que com uma escala logarítmica. Quanto mais você tem, mais vai descendo esse tipo de votação, esses tokens. Você não pode utilizar todos de uma vez para aprovar uma medida sozinho, de uma maneira unilateral. Isso a gente impede principalmente governanças políticas unilaterais que poderiam ser trazendo um acúmulo de dinheiro e de capital desses tokens políticos. Dado esse modelo, essa apaziguação dentro do debate, a gente vai passar agora para os nossos argumentos. Primeiro, descentralização da tomada de decisões. Mesmo, nosso primeiro argumento é a gente conseguir mostrar para vocês como a gente tem uma empoderação desses cidadãos. Nas democracias, a gente muitas vezes vota em uma pequena elite, que muitas vezes ela só tem um controle do seu próprio interesse, e às vezes, possivelmente, vota numa reforma da Previdência, que demora anos e anos, e tem que negociar com várias elites que muitas vezes não estão nem para a própria população. Então, a gente tem uma necessidade de representantes e representados na própria democracia. Com a DAO, a gente tem uma voz direta. Ou seja, se um político
político ele tá recebendo dinheiro, no caso do Andol, e ele tá recebendo uma certa área pública, ela não faz sentido receber aquele dinheiro, uma empresa estatal, coisa do tipo. Agora a gente vai dar para o cidadão escolher se ela deve receber ou não. Então a gente pode direcionar cada vez mais projetos sociais, e principalmente na própria questão da saúde, da educação, que todo mundo acha uma coisa muito importante, mas muitas vezes a gente não tem o controle sobre colocar. Então no Brasil, sendo uma democracia que a gente tem do jeito que é, você tá dando, por exemplo, dinheiro pro Lula viajar de avião para a mulher dele comprar um sofá de 500 mil, mas você não pode dar dinheiro para uma creche para o pessoal conseguir se alimentar, porque muitas vezes essas pessoas não têm o controle do próprio dinheiro. A partir de agora, a gente está fazendo com que esses quesitos eles sejam muito diminuídos nessa própria democracia, fazendo com que as pessoas elas consigam direcionar o dinheiro para onde ele deve ir. Então, as pessoas vão tentar dizer por uma questão de ineficiência, tentar ponderar ou coisas do tipo. A gente vai ter sistema de votação principalmente assistido por IA. Então, vai ser tudo explicado para esse cidadão médio de como vai ser feita essas coisas. Ele não é uma pessoa 100% informada, mas todo o contrato ele vai ser claro. Então, a ideia do contrato não é ser uma coisa de 20 cabeças, como é uma lei ou uma constituição, mas tentar trazer o máximo possível democrática para esse cidadão médio. E agora, a segunda parte é uma automatização, o fim dessa burocracia que você tem no Brasil. A gente precisa, nas DAOs, a gente tem uma própria questão da eficiência administrativa, que é incomparável quando a gente utiliza ainda mais essa automatização. Decisões políticas e principalmente processos burocráticos que demoram 1 ano, 2, 3, 4 para ser implementado, agora vai ser implementado do dia para a noite. A verba pública vai chegar direto na conta da escola, ao invés dela passar pela conta do governo X, do Estado do Rio de Janeiro, a emenda parlamentar, coisa do tipo. Então agora a gente vai ter principalmente uma execução rápida e precisa dessas direções públicas. A gente diminuindo cada vez mais essa burocracia que existia antigamente na própria existência das democracias. E agora, quando você tem uma DAO da vida que vai dar a capacidade dessa democracia de conseguir meio que reproduzir o seu cenário e principalmente ter uma automação e uma eficiência nesses contratos, agora as pessoas vão ficar cada vez mais próximas da própria democracia real, aquela democracia direta que realmente vai ter a participação das pessoas. E aí que entra no nosso ponto. A democracia ela vai ser inteiramente real e inclusiva. Você não vai ter disparidade entre grupos étnicos, grupos raciais e coisas do tipo, porque agora todas as pessoas vão ter o acesso à própria democracia e vão participar cada vez mais. Então aquela minoria que nunca era escutada, agora porque ela participa cada vez mais, tem tempo de participação, ela vai ter tokens. Então, essa participação constante vai fazendo que as pessoas fiquem cada vez mais engajadas com a própria política para conseguir votar e ter uma responsividade maior. E, além do mais, com tecnologia que ela vai garantir que seja inclusivo e, principalmente, equitativo para que essas pessoas continuem existindo. Eu vou aceitar apoio para a Carolina. Vai, Carol. Carol. Nós não pretendemos debater a aplicabilidade técnica perfeita, supondo que funcione bem. Quem disse que o cidadão médio é bom em tomar uma grande quantidade de decisões que vinculam seu entorno? Eu acabei de falar, tipo, isso, porque a gente vai ter toda uma questão de um contrato e toda uma existência de explicações lógicas para que essas pessoas consigam tomar uma decisão boa. Então, por exemplo, Carol, se tu, por exemplo, todo mundo acha que educação é uma coisa boa, então todo mundo tem que investir em educação. As pessoas concordam nisso, não é uma coisa absurda. Mas, obviamente, vai ter uma coisa super complexa que um contrato ele pode tratar que as pessoas até podem não saber votar, mas minimamente a gente está conseguindo decidir com que aquele cidadão tenha uma participação dentro do Estado. Para mim, é muito mais importante o cidadão ele ter uma participação no Estado do que simplesmente ele ficar à mercê de juízes, como acontece no próprio cenário de vocês, da própria democracia. E um ponto importante é que como essa acumulação de tokens ele pode existir. E os tokens vão ser acumulados, principalmente nessa participação ativa e da contribuição do bem comum. Entretanto, quando a gente coloca aquela questão do voto quadratico, a gente tem uma validade temporária para esses tokens, essas pessoas elas não podem acumular token demais e principalmente elas vão ser redistribuídas cada vez mais. Então, Carol, independente do que você querer dizer, é que a gente tem uma participação verdadeira do Estado e principalmente preservando a democracia, que todo ser humano quer uma democracia. Então agora você pode simplesmente, uma minoria, ter a sua voz de falar e principalmente todo cidadão vai conseguir 100% ser representado. Dessa forma, a gente apoia a democracia das DAOs. Muito obrigada pelo ótimo discurso e utilização do tempo. E agora, a líder de oposição está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Oi, gente, prazer, me chamo Lucas Romeu, sou presidente da Sociedade de Debate Soteropolitana. Muito bom estar aqui com vocês. Inicio meu discurso em cerca de 1 minuto.
Certo. Gente, eu não vou estar olhando o chat, ok? Porque eu tô olhando o cronômetro pelo meu próprio celular. Então, tipo, não adianta pedir ponto de informação no chat. Entre o quarto e sexto minuto, eu vou pedir para primeiro governo e segundo governo. Segundo governo prioritariamente. Então, fiquem apostos. Eu vou iniciar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, quando falamos de democracia, sobre qualidade do sistema de governo e sistema democrático, isso se analisa em duas métricas principais diretas. A qualidade das decisões, que é onde melhores decisões são tomadas e quem toma essas decisões, e a segunda, que é se essas decisões são tomadas de fato pelo povo de forma participativa e representativa. É o democracia, poder do povo. O primeiro ponto, é que os cidadãos tendem a ser limitados a escolhas curtoprazistas, ou então presas ao seu próprio ciclo social. Isso acontece por algumas questões, seja por viés de confirmação de pessoas que acabam concordando ou que gostam da mesma coisa que vocês gostam, então vocês tendem a retroalimentar um próprio conceito ou uma definição de determinada coisa, ou sobre a própria questão de algoritmo de internet, quando você tem interesse em determinada música, determinado artista, você passa a assistir bastante sobre isso, ou então por própria questão de nicho social, de interesse, ou até mesmo da própria necessidade do dia a dia, quando você tipo, é uma pessoa mais pobre, tem tendência a viver determinado tipo de coisa, as pessoas que você vê, as coisas que você assiste, aquilo que o algoritmo te manda, aquilo que as pessoas te confirmam, faz com que você pense e tenha pensamentos em relação a como a sociedade funciona, em relação a como você tem que dar uma questão social em relação à família, em uma determinada forma. Ou seja, as pessoas tendem a olhar necessariamente a sua própria circunscrição, ao seu próprio umbigo. O ponto é que quando a gente gera esse modelo de DAOs aplicado à própria gestão de democracia, numa perspectiva ampla, acontece em que o primeiro problema é que a gente tem que essas pessoas, com a dificuldade que elas têm de olhar pelas próprias lentes, enxerguem necessidades externas do dia a dia. Então, as próprias proposições tendem a ser proposições muito mais pensadas nas suas próprias perspectivas individuais. Por exemplo, é muito claro que uma mulher branca não tem a mesma noção de um feminismo negro daquilo que é necessário a ser proposto. Isso faz com que a qualidade do discurso ela caia em determinado ponto, porque a gente vai tentar favorecer, votar propostas, colocar nossos tokens em propostas que nos pensem diretamente em relação a isso. Isso implica decisões que não só não têm a visão ampliada da coisa e, por consequência, decisões conjecturadas pelas maiorias descontentes. Pelas maiorias. Esse ponto das maiorias vai ser importante para poder explicar o que eu estou dizendo aqui. Porque eu boto fé que no status quo a gente tem, de fato, alguma disparidade entre decisões e interesses. A questão é que no nosso mundo esses interesses são discutidos na democracia representativa, onde a partir do mecanismo de poder de voto, ou seja, todas as pessoas têm poder de voto igual para colocar lá seus representantes, as minorias, que por vezes são maiorias numéricas, conseguem eleger uma quantidade de representantes que faz com que o jogo político lá ele seja mais organizado. O que acontece é que no mundo de governos, quando vocês inauguram um mecanismo de votação, ou seja, um mecanismo de influência não apenas pela paridade ou pela quantidade, mas pela quantidade de tokens e no mecanismo que vocês colocam de aquisição de tokens, faz com que seja muito mais favorecido uma questão de desigualdade na utilização desses tokens, fazendo com que essas disparidades sejam mais latentes, favorecendo a parte que é muito mais favorecendo a parte que é mais privilegiada dentro da sociedade. Guarda esse ponto que eu vou seguir no ponto. Guarda esse ponto que vai ser importante para daqui a pouco. Mesa, perceba que isso não gera, ou seja, essa questão das disparidades, não gera apenas esse problema de muita gente com a visão meio limitada da situação, mas também uma tendência curtoprazista, ou seja, há uma desconsideração, ou tem pelo menos o grande potencial de desconsiderar efeitos a longo prazo ou colaterais dessa decisão. Perceba que a população tende a pensar muito mais naquilo que te pega naquele momento. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema aqui na minha rua, eu vou querer resolver ele muito rápido, então, sei lá, eu quero tapar aquele buraco lá da minha rua em determinado momento, eu preciso resolver minhas coisas em relação à situação de fome, preciso resolver a escola de determinada pessoa. O que acontece é que muitas vezes no meio político a gente precisa tomar decisões a longo prazo, e decisões a longo prazo que por diversas vezes são decisões que tendem a ser difíceis, e quando você toma essas decisões difíceis, você provavelmente vai ter ganhos ou ter perdas que vão dar diretamente no bolso da população, que vão dar diretamente no dia a dia daquela população. Perceba que quando a gente coloca a população a tomar esse tipo de decisão, essa população é muito menos propensa a tomar decisões que resolvam coisas a longo prazo, ou seja, são pensando em coisas a curto prazo. Então, por exemplo, a métrica desenvolvimentista de conseguir ganhar dinheiro, de fazer o seu país crescer, faz com que, por exemplo, quando essa população veja que determinada coisa está dando dinheiro e está fazendo com que, tipo, seu país se desenvolva e avance, você não pensa, por exemplo, que aquela mineração que você está fazendo vai ter ganhos referentes a uma perspectiva, vai ter problemas referentes vai ter problemas referentes a uma noção de meio ambiente, vai ter problemas, por exemplo, sei lá, de como abrir 3 ruas a mais e aumentar o fluxo de carros, talvez tenha um problema no que se refere à própria boa vivência dentro de uma cidade, porque você precisa
precisa de árvores para isso, enfim. O ponto que eu tô falando aqui é que essa questão curtoprazista, quando a gente joga na população, acontece porque não só a gente tem um mecanismo de circunscrição, mas por uma questão de perda de senso de responsabilidade. Quando a gente tem um Estado, quando a gente tem representantes lá escolhendo, decidindo as coisas, esses representantes, pela própria construção de leis, instituições e tudo mais, numa centralização das decisões, faz com que eles tenham uma perspectiva de responsabilidade inaugurada, não só pelos feitos e contrapesos a partir daquele tipo de decisão, mas por um mecanismo de volta, de cobrança social em relação àquilo que ele faz. Não só isso, mas por um mecanismo etéreo até mesmo de responsabilidade para com aquele Estado e para com aquela construção mais teórica e dogmática do que é a coisa. Esse próprio contrato social de que pessoas estão, que você está representando pessoas, que você está representando interesses, permite também a capilarização e a ascensão de pessoas de diversos estamentos sociais, fazendo com que o discurso fazendo com que o discurso público seja melhor, e não apenas o discurso público seja melhor, mas que por esse senso de responsabilidade que é o nosso cenário, que não tem tipo esse bagulho de DAO, a gente tem muito mais probabilidade, muito mais facilidade de tomar essas decisões que por vezes precisam ser difíceis de ser pensadas a longo prazo e que são importantes para a sociedade como um todo. Ponto de formação segundo o governo. Boa parte do seu caso tem um problema tautológico que é a gente não pensa no longo prazo justamente por conta das estruturas políticas e de tomada de decisão que a gente criou ao longo do tempo. A gente só não participa no seu mundo porque a gente só tem que pensar nos problemas de 4 em 4 anos e não constantemente. Vocês não participam, não só por isso, mas como eu falei, a própria aquisição de tokens se dá justamente por uma perspectiva que vocês falaram aí de mecanismos sociais, de conseguir fazer alguma política pública. Isso tudo se resume a uma coisa denominada tempo. Ou seja, tempo que você pode dispor para poder fazer ações sociais, para fazer algum tipo de coisa que te dispõe a tokens. E quem a gente sabe que não tem esse tempo é justamente a população marginalizada e as próprias minorias. As populações que passam horas trabalhando, as populações que vivem nos rincões nos rincões rurais. Isso até engaja com o ponto que o primeiro governo fala, porque o primeiro governo ele chega simplesmente aqui e fala que as pessoas vão ter os contratos explicados, que vai ser tudo muito claro, mas perceba que a população pobre, marginalizada, que não bola, ou sei lá, qualquer outra minoria que a gente quiser inaugurar aqui nesse debate, não tem tempo para isso. O que acontece é que no cenário de vocês majoram justamente um problema que a gente tem na democracia hoje, que é o fato de que pessoas privilegiadas ocupam majoritariamente esses espaços. No nosso mundo, ainda que existam pessoas privilegiadas ocupando majoritariamente esses espaços, a gente tem, pelo mecanismo de voto ser unitário e não ser possível de acumulação, mais probabilidade de ter pessoas representando as minorias naqueles espaços. No mundo de vocês, a gente não tem isso, porque a gente faz com que pessoas que tenham mais tokens consigam lidar com isso. Então, não só pelo mecanismo de ter mais tokens, mas como que eu falei, de que você não sabe, de você não entende a dor do outro, e esse outro passa a ser super representado, porque ele nunca vai conseguir ter um número de tokens suficiente para conseguir passar, tipo, em detrimento de pessoas que tentam fazer outra coisa. Isso perde também um ponto que Carolzinha vai alongar mais aqui no resto do discurso, que é a própria senso de responsabilização e cobrança do Estado. Essa população fica desassistida, sem saber a quem cobrar e sem saber a quem lutar. E por isso, justamente por entender esses problemas e preferir uma democracia muito mais representativa e com qualidade de decisões melhores, muito orgulho em me opor. Muito obrigada pelo ótimo discurso de utilização do tempo. E agora, adjunto de governo está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Muito obrigada. Todo mundo consegue me escutar bem? Alguém pode me confirmar? Perfeitamente. Ok, maravilha. Gente, boa tarde. Meu nome é Rebeca Fernandes. Eu sou membro efetiva da Sociedade da Base da UFC, adjunta do governo, e vou iniciar meu discurso em alguns instantes. Só preparar aqui meu cronômetro. Ok. Iniciar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa e querida plateia, todos os problemas apresentados pela primeira oposição, eles já existem no status quo. O grande problema é que a gente nunca consegue entender exatamente porque com a adoção da moção, ou seja, a adoção do modelo que o Vitor ele já explicou para vocês, a gente tem uma intensificação ou uma piora de todos esses problemas. No status quo, que seria a atualidade, a gente tem problemas sim de representatividade, a gente sim tem problemas curtoprazistas, a gente sim tem problema das pessoas por vezes olharem para o seu próprio umbigo, mas em nenhum momento o líder da oposição ele consegue mostrar efetivamente como com a adoção do modelo da moção ele consegue piorar o cenário atual ou ele não consegue gerar nenhuma das mudanças positivas que o Vitor ele está tentando falar. Quando eu apresento pautas, ou seja, quando eu estou colocando
possibilidade do cidadão ele apresentar uma ideia de uma política pública, ou algum programa governamental, ou qualquer outra medida que venha, querendo ou não, agir diretamente no meio social, eu não apresento essas pautas no vácuo. Ou seja, eu, querendo ou não, eu tenho um público-alvo, eu tenho como aquilo vai ser implementado, eu tenho ideias que, querendo ou não, são apresentadas minimamente para que as pessoas elas venham entender como isso vai impactar. Então, uma decisão que é tomada, sei lá, no norte do Brasil, e que as pessoas dentro desse modelo de outros estados, elas podem até não estar dentro do norte do Brasil, mas elas vão entender minimamente que, por exemplo, é uma política pública voltada para a educação. Ok, isso pode não me afetar indiretamente, mas minimamente eu, enquanto cidadão médio, ou eu, enquanto indivíduo, eu consigo entender a importância daquilo. E eu sei que o meu token, ele pode fazer a diferença. O problema dos governos democráticos que o Vitor apresenta para vocês é justamente que, mesmo em um sistema democrático, a gente tem uma descentralização de poder que ela é tão forte, que ela acaba não permitindo que esse governo do povo, pelo povo e para o povo, ele venha a ser realizado de uma maneira que venha respeitar não somente os princípios democráticos, mas em especial a própria participação da democracia. No modelo que o Vitor apresenta para vocês, os próprios cidadãos eles têm mais oportunidade de influenciar diretamente as decisões que elas afetam a sua vida. Ao invés, como no POI apresentado pelo Nicolas, a gente tem que se preocupar de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, ou de um tempo esporádico, por exemplo, cada proposta apresentada, cada dia que passa, cada decisão que é tomada a partir desse sistema em que, por exemplo, eu tenho tokens que podem influenciar nesses programas, nessas políticas públicas, ou qualquer outra ação que vem influenciar no corpo social, ela, querendo ou não, ela apresenta mais valor, porque eu consigo mostrar para aquele cidadão que o seu token, que o seu poder de influência, ele importa diretamente se uma decisão ela vai ser tomada ou não. Eu tenho uma distribuição equilibrada de poder. Quando eu promovo mais a participação cidadã, eu consigo ter uma garantia muito melhor de uma governança mais eficiente e justa. Isso até mesmo elimina um monopólio de uma elite política, como a gente vê no Brasil, por exemplo, com lobbies, o próprio BBB, por exemplo, e promove uma democracia mais direta, em que os cidadãos eles são capazes de votar muito mais diretamente nas suas políticas. A gente entende que, por exemplo, a gente tem muito mais propostas sendo apresentadas, a gente tem muito mais pessoas tentando participar dessas decisões políticas. Mas como o Vitor ele já apresentou nesse modelo, minimamente as pessoas vão ser instruídas a entender como aquilo pode afetar a sua realidade e como esse modelo ele funciona na prática. Ou seja, eu tenho decisões que elas aparecem de uma maneira muito mais transparente e até mesmo inclusiva, porque quando a gente olha para o sistema democrático atual e olhando até mesmo o exemplo de Brasil, a gente tem decisões que por vezes sim são votadas, mas eu não tenho tanta transparência e participação da população. Nesse modelo apresentado, eu consigo entender melhor o que as pessoas conseguem entender, porque a descentralização política ela permite com que as pessoas não só elas venham ir por esse viés de confirmação, como o Romeu ele tenta apresentar, sobre o que condiz melhor com a sua realidade, mas até mesmo eu permito que outras pessoas possam apresentar soluções para esse ponto. E quando a gente fala, querendo ou não, de governabilidade, quando a gente fala de democracia, a gente entra até mesmo no ponto que a oposição tenta trazer, na ideia de, por exemplo, representatividade, ou que eu venha entender como aquela decisão política ela pode afetar diretamente vários grupos ou uma minoria. Em- Apresentando um exemplo mais claro, como o Vitor ele já disse, a gente tem muitos movimentos sociais que eles não são tão escutados no status quo. Apesar de, por exemplo, eles apresentarem certa influência em alguns partidos políticos, ou eles apresentarem influência em outros mecanismos, como as redes sociais, etc., eles não conseguem colocar todas as suas pautas, porque a democracia acaba sendo não um sistema de governo de equidade, mas sim de quantidade, vence a maioria. E a gente já enfrenta esse problema de que a maioria, por vezes, ela não rege os valores da população necessariamente. Mas agora, com esse modelo que o Vitor ele já apresentou para vocês, eu consigo permitir que aquele cidadão e até mesmo que esses movimentos sociais, que eles não são, por vezes, tão escutados, eles conseguem colocar suas pautas, eles conseguem aprovar leis ou medidas políticas por meio dos seus tokens, por meio das suas participações, por meio das suas ações concretas que vão influenciar diretamente cada vez mais a vida política social.
trazendo mais um exemplo, no Brasil, que é um país grande, diverso, em que eu tenho um sistema de governo que é a democracia, nós temos uma pluralidade de partidos que de um tempo esporádico, eles precisam realizar a coalizão, eles precisam se unir. E mais antes disso, alguém tem pós? Ok, ninguém tem pós, sexto minuto, ok. Ok, continuando. No próprio exemplo do Brasil, a gente tem partidos que eles precisam se unir para que determinadas pautas elas possam passar adiante, mas mesmo assim eu tenho partidos que representam valores minoritários, que eles não são tão escutados e que eles não são colocados em foco como eles deveriam ser. Então, por exemplo, são pautas LGBT, são pautas indígenas, por exemplo. Mas por que que a gente mantém a democracia, mesmo sabendo que muitas vezes essas medidas políticas que são apresentadas por esses partidos minoritários, que representam essa população minoritária, eles não são tão escutados? Porque pelo simples fato deles conseguirem ter essa voz, eles conseguirem ter essa participação política, eles conseguirem minimamente decidir com quem eles vão fazer coalizão, ou como eles vão aplicar determinada política, ou como eles vão interagir diretamente com a população, para que ela venha sim reconhecer que a sua participação política ela influencia diretamente na vida das demais pessoas, possa ser respeitada e possa ser valorada dentro de um sistema de governo que não apenas ele propõe estar ajudando diretamente a população, mas em conjunto busca crescer e evoluir cada vez mais. E eu encerro meu discurso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo ótimo discurso e utilização do tempo. E agora, adjunto de oposição está conhecido pelo tempo de até 7 minutos. Gente, vocês me escutam bem? Tá tudo tranquilo? Perfeitamente. Certo. Gente, muito prazer. Meu nome é Carolina. Eu sou membro da Sociedade de Debates Senatos, FMG. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas é importante a gente colocar algumas coisas aqui que o primeiro governo, ele sempre fala como se a participação popular necessariamente fosse resolver uma série de problemas estruturais da sociedade, mas eles nunca provam como. Se a gente tivesse uma maioria numérica nas minorias para poder aprovar políticas públicas, nós teríamos representantes não minoritários, porém majoritários. Eles nunca explicam como que, de repente, uma minoria, que é uma minoria, passa a ser uma maioria simplesmente que você muda o sistema de votação. A tendência é que a minoria continue sempre sendo uma minoria e, portanto, sempre igualmente desprivilegiada. A grande questão aqui é que o primeiro governo, principalmente o primeiro-ministro, ficou tentando brindar como se a gente fosse tentar discutir como que o modelo não funciona. Mas a questão aqui, nossa, não é essa. A questão é que a gente não pretende debater a aplicabilidade técnica perfeita. A gente só quer dizer que o cidadão médio não é bom em tomar uma grande quantidade de decisões macro que vinculam a sociedade ao seu entorno. De um jeito ou de outro, mesmo que a gente tenha uma democracia e uma representatividade limitada, o pessoal do primeiro governo nunca vem aqui dizer pra gente qual que são os benefícios diretos de ter uma democracia ampla e ampliada mesmo. No fim das contas, a questão é que não existe nenhuma garantia de que as pessoas vão tomar boas decisões e eu tenho algumas evidências de que elas não vão. Diferente do que o Nicolas estava falando no ponto de informação que ele fez pro meu, sobre como que as pessoas não têm uma capacidade tão boa de tomar decisões de longo prazo porque elas não são forçadas a pensar nisso, eu trago algumas limitações que são inerentes na forma como que a sociedade tende a pensar e tomar decisões. A gente tem alguns estudos de economia comportamental que analisam alguns vieses de decisão humana que tendem a prejudicar nossa capacidade de definir o que é bom pra gente no curto, no médio e no longo prazo. Alguns desses vieses que eu vou fazer questão de citar aqui são, por exemplo, o viés de status quo. As pessoas tendem a preferir o estado atual das coisas e evitar mudanças, mesmo as alternativas podem ser melhores. O impacto que a gente tem disso numa democracia direta é que quando propostas de reforma ou mudanças importantes são submetidas à votação popular, o viés de status quo pode levar as pessoas a rejeitar reformas necessárias e manter políticas que já não são eficazes, o que pode acabar paralisando avanços na área como saúde, educação ou sustentabilidade. Outra coisa que também influencia negativamente a tomada de decisão humana é a nossa questão de racionalidade limitada. A gente tem uma capacidade cognitiva que é limitada pela disponibilidade de tempo e informação. Por mais que a gente tente instruir as pessoas, o Romeu já explicou como as pessoas diferentes têm tempo diferente, acesso a informação diferente e valoram essas informações de forma diferente também. Os votantes eles podem não ter o conhecimento técnico, tempo e interesse para analisar profundamente questões políticas e econômicas, resultando em decisões absolutamente superficiais, o que favorece políticas populistas, simplistas ou de curto prazo, em vez de soluções complexas de longo prazo. Ah, cara, mas a gente já não teria esse problema no status quo? Esse problema é muito mitigado no status quo, porque a partir do momento que a gente tem representantes que são estritamente políticos, eles usam 100% do tempo deles e carreira política deles e conhecimento técnico em tese e todo um corpo jurídico associado para fazer com que as tomadas de decisões sejam literalmente o ônus da vida deles. Então, no fim das contas, a gente tem um senso de responsabilidade ampliada que tende a mitigar os problemas que a gente tem na tomada de decisões individual, que é uma coisa que é muito ampliada no cenário de governo. A questão aqui também é o seguinte:
que quando a gente tem o Estado, a gente tem uma estrutura clara de cobrança de responsabilização. Por mais que a gente tenha esses representantes e a gente vota neles uma vez a cada 4 anos, a gente vota neles porque a gente reconhece uma colisão de pautas que pode favorecer nossos interesses a longo prazo. Mesmo que esses representantes nossos não consigam passar medidas, eles pelo menos podem falar. No modelo de votação direta da DAO, o que a gente vai ter vai ser, a gente tem a participação política, entre aspas, ampliada, porém ela é mais superficial, porque você tende a perder as vozes dissonantes no meio da maioria. Essa é uma coisa que o pessoal do governo, do primeiro governo, pelo menos, não conseguia entender. E eu espero que o pessoal do segundo governo entenda um pouco melhor. Que a questão é a seguinte: se a gente tem esses grupos sendo representados de forma minoritária, é porque eles são minorias sociais mesmo. Então, de fato, eles têm menos pessoas na sociedade que estão dispostas a engajar com aquilo. Eles vão ser minorias numéricas no cenário do DAOs também. E o primeiro governo não consegue lidar com isso de forma nenhuma. Uma coisa que é importante a gente discutir aqui também é o seguinte: a forma como, no fim das contas, a gente tem essa hierarquia central como um mecanismo importante de tomar as decisões melhores. Vou dar um exemplo para vocês. O Vitor, ele falou aqui, o primeiro-ministro, no discurso dele, sobre como que a gente tinha um consenso social de que a educação é uma coisa positiva. Beleza. O fato de a gente consensuar que a educação é uma coisa positiva não significa que a gente vai investir em educação do melhor jeito possível. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O pobre, ele em geral tende a achar que a gente melhora de vida com a educação superior. Por quê? Você tem uma faculdade, então você tem um potencial de salário agregado muito maior, então você pensa que necessariamente sua vida é melhor. Então você tende a valorizar políticas que privilegiam um investimento alto em instituições de ensino superior públicas, como por exemplo universidades federais. Qual que é a grande questão aqui? O que melhora a qualidade de vida geral da população não é aquele único pobre ascendendo e virando médico, ou advogado, ou engenheiro, qualquer coisa do tipo. O que faz com que a gente melhore a sociedade como um todo, de forma mais complexa, estruturada e ampla, é você melhorar a educação básica e a educação técnica, que é um viés que muito provavelmente aquelas pessoas individualmente não tendem a ter, porque elas pensam em probabilidades estatísticas de elas serem aquelas pessoas, ou os filhos delas serem aquelas pessoas que vai conseguir uma faculdade e melhorar a própria vida, a vida da própria família. Só que são viés necessariamente limitados, que pode se aplicar a você da classe C, mas não necessariamente se aplicar a uma pessoa da classe D ou da classe E. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar aqui também é que mesmo que você tenha uma política complexa de tentar instruir as pessoas a tentarem se orientar para votar da melhor forma possível, a condição que elas têm de fazer isso, ela é necessariamente limitada. E isso independe da quantidade de incentivos que você dá para essas pessoas por causa das coisas que eu já expliquei, sobre como que nós, enquanto seres humanos, temos uma série de viéses que interferem na forma como a gente toma decisões e como que algumas coisas fazem com que a gente, por exemplo, superestime a importância de eventos e informações que estão mais facilmente disponíveis na nossa memória. Por exemplo, você acaba vendo um desastre natural que faz com que você se sinta muito emocionalmente impactado. Aquilo tende a te sobrecarregar emocionalmente. Faz com que você dê um valor desproporcional para aquilo. Faz com que você queira, talvez, investir uma quantidade desproporcional de dinheiro naquilo por causa de uma viés que você está tendo naquele momento. Isso não necessariamente significa que ela é a melhor alocação de dinheiro. Pode fazer o pai segundo o governo. Carol, eu acho que você não viu a terceira aula, mas o conceito não é uma democracia direta, puramente simples, mas uma democracia fluida. A gente tem o conceito de delegados, delegados profissionais, que podem ser pessoas, um grupo de pessoas ou um aglomerado de pessoas que votam, estudam e são profissionalizados em fazer tudo isso que você está falando que a gente não tem no nosso cenário, porque o ser humano é burro, ele não consegue se preocupar com muito. Na verdade, nada disso resolve seu problema, porque a gente vai ter de delegados de forma esparsa, né? Aqui a gente não tá tratando de uma questão exclusivamente conceitual, a gente tá tratando de uma questão numérica de dispersão. No fim das contas, por mais que a gente tenha essa quantidade de delegados, que a gente sabe que vai ter, porque estava no modelo do primeiro governo, essa quantidade de delegados não necessariamente consegue congregar as coisas da mesma forma que é feito na política tradicional. Porque de um jeito ou de outro, a questão da alternância de necessidade de votos, a questão da própria flexibilidade, volatilidade dos tokens, que o próprio primeiro-ministro já falou que vão ter uma durabilidade limitada, acaba influenciando negativamente também na tomada de decisões macro da sociedade. Uma coisa importante da gente mencionar também é o seguinte: mesmo que a gente tenha esses delegados colocando essas questões em pauta, não necessariamente essa descentralização vai ser positiva para alguns interesses específicos. Como o Romeu mesmo já explicou, a gente tende a, por exemplo, favorecer políticas que a gente vê que estão dando resultados para o nosso grupo, para nossa seção, para o nosso país em termos de desenvolvimento. Mas a gente frequentemente acaba ignorando questões que são um pouco mais macro, que existem, que você pense de um jeito um pouco mais direcionado. Como, por exemplo, questões ambientais e, por exemplo, questões que fazem até gerar alguns pequenos prejuízos, mas para benefícios futuros. Isso é uma coisa que não necessariamente esses delegados também não têm em mente. Agora, é uma coisa que a gente tem uma chance maior de ter em mente na política institucional, justamente porque a gente tem não apenas essa questão dos políticos feitos de carreira, mas também da congregação social de estímulos uma vez a cada 4 anos para a confiabilidade de uma missão de carreira por mandato, que é uma coisa que tende a ampliar a noção de responsabilidade em cima desses políticos, fazendo com que a gente tenha uma tendência de decisões, ainda que seja ruim, muito melhor do que a gente tem no cenário do governo. Muito orgulho em Muito obrigada pelo ótimo discurso e utilização do tempo. E agora, para iniciar o debate em casas baixas, o membro de governo está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Vocês conseguem me escutar com clareza? Perfeitamente. Tá, beleza. Deixa eu só pegar o timer, se eu conseguir, né?
Eu vou abrir aqui o chat. Tá. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1 e... Mesmo, as democracias representativas, elas falham. O conceito de poder centralizado, instituições de poder, que são conceitos que perpetuam espaços de poder, tipo Câmara, comitês, cortes, onde essas pessoas conseguem restringir ou simplificar multiplicidades, eles falham. E por que eles falham? Eles falham porque a forma que a gente imagina estrutura social hoje são formas coercitivas que se autorreproduzem e se automantêm, porque elas impedem elas geram uma incapacidade de gestão pessoal, porque você não pode votar de acordo com o que você acredita que é melhor, porque você está sempre delegando isso de 4 em 4 anos, e quando você faz isso é basicamente um check em branco de como a pessoa vai atuar em vários aspectos da sua vida por 4 anos, e você não tem a possibilidade de tirar isso dela durante os próximos 4 anos, e aí, assim, tem o impeachment, mas o impeachment não acontece para cada deputado, e isso é muito pouco balizado do lado da oposição. Segundo, a gente tem uma obrigatoriedade de disputa por agregações de interesses distintos. Isso aqui é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem uma coisa que é centralizada, uma instituição que é centralizada de poder, a gente tem uma coisa que é, eu voto de um jeito, a Carolzinha vota de outro, mas de alguma forma a gente vota para acessar as mesmas estruturas, a mesma prefeitura de Belo Horizonte. Então eu não tenho nada a ver com a Carolzinha, mas ainda assim ela consegue influenciar muito na minha vida e eu consigo influenciar muito na dela, porque a gente tem uma centralização, ou seja, tudo é sempre centralizado. Eu não posso influenciar no meu bairro, eu não posso influenciar na minha rua, tal e etc. Isso tudo acaba sendo um problema, porque a gente acaba sendo contraposto, sendo que a gente tem interesses distintos, em esferas distintas, em mundos distintos, de modo que isso acaba sendo pouco provável e acaba sendo pouco bom e fluido para a população como um todo, justamente porque a gente acaba tendo uma morosidade imensa para atuar em coisas que são importantes na minha própria vida e a Carolzinha para influenciar na vida dela, justamente porque a gente centraliza as coisas e a centralização gera essa morosidade. 2 pontos. A orientação política pautada na centralização se apoia na representação, ocupam cargos que representam a vontade pública, o que é falso, porque se a gente colocar esses órgãos de centralização, eles centralizam essa multiplicidade, ou seja, o meu interesse e o interesse da Carolzinha. A gente acaba subjugando e hierarquizando interesse, ou seja, a gente tem várias outras garotas brancas que moram no Buritis, essas várias outras garotas brancas que votam no Buritis, elas acabam colocando mais poder dentro dessa centralização e acabam tendo mais poder para influenciar a minha vida, e mais, não só isso, mas também de priorizar os gastos da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai para aquela região, que vai para uma outra região, justamente porque a gente acaba centralizando tudo ao invés de descentralizar e permitir que meu bairro se gira de uma forma independente, ou que eu tenha uma capacidade de influência dentro do meu próprio bairro. Isso é uma coisa que a gente perde no mundo das oposições. Outra coisa, a gente acaba exigindo um grau maior de uniformização das nossas próprias singularidades, ou seja, a gente vai lançando mão sempre de algum mecanismo de agregação de denominação comum e retirando um grau participativo da população de 4 em 4 anos, que é o ponto de informação que eu fiz para o Romeu. Eu não tenho a capacidade de participar da minha própria vida política e da minha própria vida pública justamente porque eu sou obrigado a votar em alguém que vai me representar e alguém tira o poder de participar da minha própria vida. Isso aqui é muito importante porque nesse contexto, quando a gente está falando de Tolkien, tudo pode ser Tolkien. E tudo pode ser um token político, inclusive. Ou seja, não significa que alguém vai conseguir juntar várias moedas, mas significa que a moeda para você ter um token político dentro da minha comunidade, dentro da minha casa, dentro do meu bairro, etc., tudo isso também é um token. Ou seja, o token que eu tenho para usar de troca e usar de organização política dentro do meu bairro não necessariamente é o mesmo token que vai existir no Buritis, no bairro da Carolzinha, ou em outro estado, ou em outro país. Ou seja, a gente tem um nível de politização e um nível de formação de tokens que é adequado e específico para cada local, justamente porque a gente tem a capacidade de formar token a partir de tudo. E isso faz com que eu possa formar token a partir de relações sociais e contratos sociais, ou seja, eu te pago um Pix e você me paga um Pix, ou a partir de outras coisas que são muito maiores, tipo a escola na minha comunidade, tipo a rua na minha comunidade, etc, etc, etc. Ou seja, isso faz com que a gente tenha uma participação que seja progressivamente muito mais ativa. Por que isso aqui é a minha pergunta inicial? A gente tem liberdades e identidades que são constantemente limitadas pelo Estado, e é isso que a gente estava querendo deixar claro nos pontos de informação que a gente fez, tanto para o Romeu quanto para a Carol. Mas mais do que isso, a gente não tem a oportunidade de escolher quando e como a gente vai delegar isso. Isso aqui acaba sendo chave para o ponto de informação que eu fiz para a Carol também, que ela fala, mas não responde o central de tudo que eu estou falando. No nosso mundo, a gente também tem a oportunidade de delegar as coisas. A gente tem a oportunidade de ter delegados profissionais, que são a mesma coisa que um político profissional. Qual é a diferença? A diferença é que, ao passo que o político profissional ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser com o voto e com o poder que eu dei para ele, com a centralização que ele tem através do sistema, por 4 anos, sem que eu possa responsabilizar ele por qualquer coisa, no nosso mundo, o delegado ele pode ser retirado, ele pode perder todos os tokens que foram depositados em cima dele, a partir do momento que ele para de representar a população de forma adequada. Mesa, a gente entende que tem sim alguma disparidade de força, etc, etc, mas isso não é
pior do que o que a gente tem no status quo, porque o que a gente tem no status quo inviabiliza qualquer tipo de outro tipo de mobilização, mas mais do que isso gera um desapreço pela política constante que faz com que a gente progressivamente abra mão dos nossos direitos de participação, etc, etc. O Estado ele acaba tendo um custo de separação dessas identidades, que faz com que a gente tenha constantemente que hierarquizar interesses e vontades, de modo que você não possa participar, mas de modo que também é pouco palatável para boa parte da população que é incentivada constantemente a deixar de participar da vida pública. Antes de seguir, por favor, Carol. A grande Rápido. questão é que essa instabilidade na alternação de delegados não necessariamente é positivo. Vocês não mostram como que isso vai conseguir fazer um governo coeso a longo prazo. Eu acho que isso é positivo, porque assim que o delegado. Primeiro, isso aqui é uma coisa de blockchain, ou seja, a gente tem sempre a possibilidade de aferir o que está sendo colocado e de retirar os tokens que são colocados, porque tudo que o delegado faz é documentado e talvez mais documentado ainda do que o político no seu cenário, mas mais do que isso, a gente tem a possibilidade de retirar isso no momento que ele faz alguma coisa errada. Ou seja, não tem que esperar a Tabata sair do PDT para eu falar assim, putz, eu votei nela e agora ela saiu do partido, mas enfim, eu já votei nela, vai ficar lá por mais 4 anos. Eu posso fazer isso o tempo todo, imediatamente. Isso é muito melhor, isso garante uma representatividade muito melhor, mesmo se a gente vai falando de democracia do cenário de vocês. Até no cenário de vocês a gente ganha, mas mesmo assim, não é isso que eu tô querendo defender. Eu acho que a possibilidade de você participar de alto e bom tom da sua própria opinião dentro do seu próprio ambiente, porque tudo no seu próprio ambiente é passível de virar um token político, eu acho que isso aqui é muito mais importante. E detalhe, é muito mais claro que, muito provavelmente, a Carolzinha não vai querer gastar boa parte dos ativos sociais dela convertendo isso em token políticos para investir no meu bairro, justamente porque ela tem o interesse de investir no bairro dela, tá? Então, seguindo, a gente tem esse modelo de DAOs e esse modelo de delegados, pode ser um grupo de pessoas, uma pessoa sozinha, mas a maioria dos membros da comunidade acaba tendo motivação para se comprometer pelo menos ao nível de delegação. E nesse contexto, o movimento que vem ocorrendo na governança descentralizada é a mudança da democracia direta para a democracia ou democracia fluida, como eu já falei no ponto que eu fiz para a Carolzinha. A delegação é o processo pelo qual os detentores que não desejam participar da governança delegam seus votos a outros representantes e conseguem aferir o que eles estão sempre fazendo. Ou seja, mesmo no contexto de democracia direta, a gente acaba melhorando a qualidade da democracia. Mas mais do que isso, uma coisa que é importante deixar claro aqui. A gente tem vários tipos de token, não só tokens que são ativos econômicos, mas tokens políticos. E é importante a gente fazer uso disso conforme a gente vai criando novas formas de balizar a nossa participação política como um todo. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade de se mobilizar, de uma capacidade de se agregar de uma forma distinta, mas mais do que isso, de uma forma que não é balizada pelas estruturas de participação do Estado. Ou seja, eu não tenho que competir com a Carolzinha para participar na minha própria cidade ou participar no meu próprio entorno, porque a gente tem um município, porque a gente tem um Estado, qualquer outra coisa do tipo. A gente tende a ter barreiras muito mais fluidas e eu acredito que isso é um mundo muito melhor de se viver. Eu tenho muito orgulho nisso. Muito obrigada pelo ótimo discurso e utilização do tempo. E agora, o membro de oposição está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Oi, todos me ouvem? Perfeitamente. Ok. Vou pegar meu cronômetro. Mas eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo, a primeira oposição foi muito competente em mostrar nesse debate como que essas decisões elas vão ser curto-prazistas ou, em alguma medida, vão ser decisões tomadas ao pé e à esquerda e como isso gera algum tipo de desigualdade. Mas a segunda oposição pretende ganhar esse debate apesar disso. A gente concorda com tudo que a primeira oposição pôs no debate, só que, ainda assim, mesmo que as decisões não fossem tomadas a curto prazo, porque vai existir uma cultura, como o Nicolas fala no discurso dele, no POI também, e mesmo que essas decisões elas não sejam tão iguais assim, pela forma que você adquire os tokens, ainda assim, o mundo das duas é um mundo que a gente não quer viver e o mundo de governo é um mundo que a gente não quer viver. Por quê? Mesmo, a descentralização da decisão é uma descentralização e desatribuição de culpa também. Tudo bem, existem determinados delegados, que são pessoas que você delega para fazer determinadas atitudes, a gente sai disso lá no segundo governo, quando ele tenta explicar, mas o que a gente está substancialmente falando aqui é de um mecanismo que é intrínseco à própria humanidade. É um mecanismo de postulados negativos. Mesmo, seres humanos, enquanto espécie, desde que são espécies que desenvolvem no mundo, eles criam postulados do que não fazer. É através da culpa que a maioria das pessoas reconhece uma atitude boa ou uma atitude ruim.
A gente não está sempre buscando o que é certo ou fazer o que é melhor, a gente sempre sabe, em alguma medida, o que é ruim e sempre tem uma tendência à atribuição da culpa daquilo que é ruim. São basicamente postulados negativos. O ser humano cria uma ideia do que não fazer. Ele não tem uma ideia do que é um bom político, mas ele tem uma ideia do que é um político ruim. Ele não tem ideia do que é um bom presidente, ou pode até vislumbrar o que é um bom presidente, mas ele sabe que se tiver escândalo de corrupção, que se estiverem aumentando impostos, se estiverem fazendo coisas que ele considera errado, ele trata aquilo como ruim. A existência de uma figura centralizada, que é pintada como um segundo governo, como alguma coisa muito negativa, é justamente essa figura que é o palco da cobrança. O que eu quero dizer com isso? No mundo das oposições, com todos os defeitos que tem, você tem uma tendência direta à responsabilização das coisas por atribuição de culpa às pessoas. Coisa que você não tem no mundo dos governos, porque no mundo dos governos a culpa é necessariamente daquele que vota. O que eu quero dizer é, as pessoas tomam decisões com base no próprio ego ou no próprio nariz. A decisão pode ser a melhor possível, pode ser um lápis de longo prazo, pode ser a melhor possível no caso do governo, sim, mas às vezes ela não vai ser. Quando ela não for, quando eu tomo uma decisão impopular, quando eu tomo uma decisão errada, perdão, quando eu tomo uma decisão errada, na verdade, a minha tendência aqui é que eu não coloque a culpa em mim mesmo, porque eu sou o portador dessa decisão. Se um candidato que eu coloco na governança, se eu coloco um deputado, se eu coloco um presidente, ele toma uma decisão errada, existe uma tendência muito mais para um distanciamento do objeto de eu poder atribuir a culpa a essa pessoa. Aquela formação humana de postulados negativos, de como você responsabiliza as pessoas pelos erros que elas cometem, ou como você tem uma ideia, uma noção do que não deve ser feito, ela é muito mais possível e muito mais plausível na medida em que eu estou distante do objeto que eu estou culpabilizando. Se eu tomo uma decisão ruim com aquele token do meu bairro, invisto dinheiro de uma forma inadequada, eu tendo a me culpar menos. Eu tendo a tentar achar coisas boas na minha decisão ruim, porque eu não quero admitir que eu estou diametralmente errado, eu não quero admitir que eu errei, porque os postulados negativos do que não fazer, eles são atribuídos às outras pessoas e ao passo que eles são atribuídos a mim com muita pouca intensidade. Eu sou um ser humano que, via de regra, em todos os cenários é um pouco arrogante, e por ser um pouco arrogante, não tem a tendência a se culpar pelas decisões erradas que eles tomam, apesar de sofrerem danos materiais com isso. Mas, acima disso, essa tendência de distanciamento dos postulados do que não fazer faz com que esse mais engajamento, que até cedo que possa existir no mundo dos governos, seja um engajamento em alguma medida perverso. Ele é um engajamento que é gerado pelo eu tenho que tomar uma decisão, mas não necessariamente por essa decisão ser a melhor possível. Uma coisa é eu ter que votar, eu ganhar tokens por eu votar e eu sentir que o meu voto ele tem um peso ou uma atribuição como tenta argumentar o primeiro governo. Outra coisa é esse peso e essa atribuição ela de fato ser contributiva para aquilo que eu quero ou de fato gerar resultados pragmáticos e simples para aquilo que eu quero. Beleza. Se eu perguntar para qualquer ser humano se ele quer que reduzam os impostos que ele paga a zero, provavelmente essa pessoa vai te dizer que sim. Se ela disser que não, ela é muito provavelmente meio maluca. Mas a grande questão é, nós não estamos tendentes, não estamos acostumados a pensar que decisões ruins ou impopulares elas podem ser necessárias. Se eu proponho uma votação para diminuição de imposto no meu bairro, na minha cidade, ou qualquer coisa do tipo, em como funcionaria nesse modelo de governos, a tendência é que a maioria das pessoas apoie isso. Só que na ponta, no resultado pragmático, ele diminui o financiamento a diversos serviços públicos que gerariam um retorno imediato a essa pessoa. A pessoa ainda tem o serviço público e ainda critica ele pela má qualidade dele, só que não consegue atribuir a culpa de fato ao gestor, ao governante, e também não vai atribuir a culpa à própria decisão. O que ele faz é, eu atribuo a culpa ao imaginário, ou seja, isso daqui está errado, ou esse modelo, por exemplo, esse hospital não funciona muito bem, o serviço público é uma merda, o serviço público é uma droga, mas eu não consigo fazer o link lógico entre o fato de eu ter acabado de fazer uma votação em que eu reduzi o orçamento do Estado e o fato de serviços que o Estado me fornecer tem qualidade pior, porque eu não quero atribuir culpa a mim mesmo. Vai para o segundo governo, vai. Então você está me dizendo que quando a gente tira os intermediários, que é quando você é uma parte ativa na participação da educação e você consegue votar ativamente no que acontece na escola do seu bairro e você escolhe tirar os impostos, por algum motivo a gente nesse cenário se culpa menos. Sim. Tipo, tá, beleza, vamos fazer um hard work nessa explicação para ficar um pouco mais intuitivo. Beleza. Todo mundo toma decisões que podem ser certas ou decisões erradas. Quando nós tomamos decisões erradas, existe uma tendência natural de que nós não reconheçamos que as nossas decisões são erradas. Mas, ao mesmo tempo, quando as outras pessoas tomam decisões erradas, quando um delegado que coloca um deputado federal toma uma decisão errada, existe uma tendência muito grande que eu reconheça que essa decisão está errada porque ela está distante de mim. O dano pragmático gerado por uma decisão errada, como um serviço público ineficiente, por exemplo, existem nos dois cenários. A questão é que no cenário de governos, a responsabilização por esse dano pragmático ela é atribuída a uma figura que está muito próxima, você mesmo, e você não tem uma tendência a querer atribuir isso. Você não quer admitir que você errou. É muito mais fácil atribuir isso a um governante, alguém que está longe de mim, alguém que está distante de mim, porque essa pessoa necessariamente não sou eu. Eu tenho uma tendência egoísta a não me culpar no lado dos governos, e por isso eu tenho essa tendência. Pode para o primeiro governo, pessoal.
Então, todos os problemas citados já acontecem no status quo. Minimamente no meu cenário, tem a população tendo suas necessidades básicas atendidas. Então, você não tem as necessidades básicas da população atendidas, porque você teria que trabalhar e ter um trabalho muito mais duro e me explicar porque necessariamente o fato de eu votar diretamente significa que eu voto com qualidade. Isso não é provado em nenhum momento por nenhum dos governos e você não consegue me mostrar como que eu teria qualidade melhor nas decisões. Você que as pessoas agora decidem quantitativamente mais e eu quero perceber que existe algum ganho de tipo assim, participação popular, etc. Mas esse ganho não é qualitativo. O que eu estou querendo dizer, no caso de oposições, em síntese, é que a decisão agora ela é tomada com base tomada pela pessoa no mundo de governos e justamente por isso ela é muito próxima do objeto que toma essa decisão e mesmo com danos pragmáticos sendo gerados e mesmo com consequências negativas dessas decisões sendo tomadas, ainda assim eu tenho um mundo em que as pessoas não se responsabilizam pelas próprias decisões, os problemas do mundo continuam acontecendo. No mundo das oposições, pode até ser um problema do status quo, mas não é um problema tão intrínseco assim, porque você tem uma tendência a conseguir resolver esse problema na medida que você consegue culpar as pessoas que causaram os problemas. Se uma decisão é tomada de maneira ruim dentro de uma cidade, eu culpo o prefeito. Se uma decisão é tomada de uma maneira ruim dentro de um estado, eu culpo um governador, mas isso não acontece no mundo dos governos, então não tem nenhum mecanismo de melhora com longo prazo, por isso, segundo a posição. Muito obrigada pelo ótimo discurso de usação do tempo. E agora, o IP de governo está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Isso em alguns instantes. Ok? Eu estou com o chat aberto, então o ponto de informação pode ser pelo chat, eu consigo ver e aceitarei quando der. Só vou pegar o cronômetro e já inicio. Mais do que um sentido de burocracia ou controle do próprio dinheiro que o primeiro governo fala, segundo o governo demonstra nesse debate que nós quebramos estruturas sociais coercitivas que se autorreproduzem, inibindo a individualidade e as necessidades de diferentes camadas populacionais, porque a centralização do poder postula que a coletividade deve ser abarcada de modo uniforme. A partir do momento que eu tenho democracias descentralizadas, eu estou dizendo que contratos inteligentes e a ausência de intermediários entre os responsáveis por deliberar e executar, o que a gente conhece comumente por tipo políticos, acabam sendo abolidos. Eu tenho um cenário em que as votações dão origem a ações específicas delimitadas em um contrato prévio, quando determinadas condições são atendidas, tornando então as coisas mais previsíveis, uma vez que você também elimina boa parte da burocracia estatal, que sempre é responsável por isso. É meio que a lógica que se eu tenho assessores, burocratas de médio padrão, papelada, morosidade e tudo mais, tudo isso tende a progressivamente ser marginalizado conforme eu aplico essa democracia descentralizada. Mas mais do que isso, por que isso faz com que eu necessariamente aumente a capacidade de influência no meu entorno? Porque agora eu posso participar ativamente daquilo que faz sentido, justamente porque existe uma maior capacidade de influência na minha realidade local. E você fica, tipo, o indivíduo fica independente das questões de repasse da União, do Estado e do município e passa a ter uma capacidade de influência muito maior nas decisões descentralizadas na área que lhe interessa efetivamente. E comparativamente falando, então você progressivamente acaba engajando mais, porque você também vê mais resultados naquilo que você está falando. Maria, essa visão é ainda mais relevante agora quando eu começo a falar sobre as oposições. O erro de primeira oposição, assim como de segunda, é acreditar que os casos de governo são negativos por uma série de problemas que só existem porque eles são criados de forma estrutural pela forma como a própria instituição funciona no cenário deles, de forma centralizada. Eles passam o caso todo falando sobre como governos têm problemas que, na verdade, já são problemas que acontecem atualmente e eles não me dão sequer um vislumbre de que algo vai melhorar. O Nicolas demonstra para vocês que eu ganho no sentido político direto, no entendimento dessas instituições, na aproximação da política e a maior representatividade, quando eu não tenho um Estado limitando as individualidades, porque o preceito dele é homogeneizar os indivíduos. Mas vamos lá, direcionando diretamente por causa de primeira oposição agora. O que eles dizem é que eu teria dois problemas agravados, um quesito de qualidade de decisão e o segundo de democracia. O primeiro ponto, no sentido de qualidade, por decisões da população que são tomadas de forma limitada ou por
curto prazista, para refutar isso, eu vou mostrar como as coisas funcionam atualmente e depois comparar com a mudança que eu teria no meu cenário. Atualmente, a minha forma de tomada de decisão é limitada por um voto que eu deposito em algum político com base naquelas propostas meio genéricas e massificadas de campanha, torcendo para que esse político retorne alguma coisa para mim, porque eu estou seguindo esse conceito de descentralização na tomada de decisão. Isso faz com que eu tenha um prejuízo de abarcar o coletivo em 2 âmbitos. Primeiro, individualmente, fazendo com que o ponto deles de, mas essas decisões por Tolkien vão ser individualizadas, seja ainda pior no cenário deles, já que toda forma de, explicação eu tenho vindo dessa tomada de decisão é, fazer o convencimento de que essas pessoas devem votar em mim, fazendo então que eu tenha ainda mais uma individualidade, não necessariamente coletiva, mas isso já fica mais claro daqui a pouco, mas especialmente num segundo ponto, é que eu faço com que eu piore ainda mais a forma de aplicação das próprias políticas no cenário deles, já que eu só tenho isso feito de forma indireta, o que leva a uma dependência muito grande de, a boa vontade do político fazer o que eu espero que ele faça, quase uma tomada de decisão de 4 em 4 anos, que é uma tecla que o Nicolas bate e muito nesse debate demonstra para vocês. Como que as DAOs, então, resolvem esse problema de qualidade de votação, levando a uma representação também mais eficaz? Beleza, a qualidade de votação é um espectro individual. O Romeu tenta dizer pra gente que dar um voto para trocar a lâmpada da minha rua, para melhorar a segurança do meu bairro, para construir uma escola na minha cidade é algo negativo, o que é uma baita bullshit por si só, porque isso não estaria pensando na coletividade, mas só no meu próprio umbigo. Primeiro, eu já falei que, essa individualidade se mantém da mesma forma, mas acima de tudo, a qualidade e as decisões políticas são feitas para servir ao povo de toda forma mesmo. Se o Estado resolve dizer para mim que a lâmpada da minha rua não é relevante, ou que a escola não deve ser uma prioridade, no fim das contas, o meu voto foi, jogado no lixo de outra forma, porque eu dei um poder por conta da centralização que não está sendo retribuída para mim. É justamente nesse conceito das DAOs que faz com que você tenha agora maior capacidade de escolher para quais áreas da vida você vai ser, são importantes para você depositar o seu token. Você escolhe qual vai ser o denominador comum e escolhe qual vai ser o seu enfoque. Progressivamente, conseguindo mais tokens em determinadas áreas, eu também consigo escolher como e com quem agregar para conseguir determinado desfecho. Isso cria uma maior liberdade de trânsito também para agregar em volta de pautas que são relevantes para você e dá uma ênfase a depender da proporção do token que você tem dado e fornecido para algum aspecto da sua vida. Nesse sentido, também é bem mais provável que haveria alguma forma de contingenciar todos esses problemas que, primeiro a oposição tenta dizer do as maiorias vão continuar sendo maiorias. Ok, mas eu tenho lógicas que, inclusive, o primeiro governo já aponta que eles não conseguem lidar em nenhum momento, que é a função quadrática. Quanto mais você adquire tokens, por mais que linearmente você devesse ter um poder de influência em determinado assunto e pauta, o fato de ser uma função quadrática faz com que você não tenha influência que seja exponencialmente, sempre maior. A ideia é que conforme você tenha cada vez mais token, a sua capacidade de influência para cada token também seja repartida. Isso faz com que, caso você fosse aumentando a capacidade de influência que você tem, mas ela não seja aumentada de forma linear, faz com que você tenha algum grau de justiça e de forma de lidar com a desproporção entre pobres e ricos, que vai continuar acontecendo de forma muito pior no cenário deles, porque no final das contas a política é de ricos e quem consegue ter acesso a isso acaba sendo rico de toda forma. Essa desproporção entre pobres e ricos existe quando a gente pensa no modelo centralizado. Todos os ricos tentam ocupar a Câmara, o Congresso, assim e tudo mais, fazendo com que seja bem mais possível que no meu cenário eu tenha algum grau de diferença. Por favor, segundo oposição. Só trabalhando no cenário que as pessoas votam sobre coisas que afetam a elas diretamente. E coisas que não te afetam diretamente no cenário macro, tipo reformas ou grandes estruturas. Cara, primeiro, eu boto muita fé que em algum momento eu consigo, retroalimentar o macro a partir do momento que eu tenho grupos sendo focados para isso. Eu tenho delegados que o Nicolas mostrou que, conseguem determinar o que seria mais vantajoso, mais estruturalmente relevante nesse sentido, e que acabam correspondendo, a benefícios estruturais, mas acima de tudo, eu paro do pressuposto que não são todas as ideias que são curto-prazistas. Construir uma escola também é uma ideia que faz com que eu tenha, uma estrutura a longo prazo sendo validada no sentido educacional e tudo mais, o caso de oposições só funciona se as pessoas forem 100% alienadas e burras, o que elas não são, mas mais do que isso, a gente tem mecanismos como os próprios delegados para sanar, essa possível burrice que vocês tentam passar. É dessa forma que eu resolvo tanto o primeiro problema no sentido de, qualidade da decisão, fazendo com que eu tenha maior aproximação disso, mas também no quesito de representatividade, fazendo com que agora cada indivíduo e cada grupo específico tenha a capacidade de, ter a sua voz ouvida e tenha a capacidade de ter um representante, eliminando barreiras de entrada que eu tenho na política, por exemplo, ser obrigada a eleger um candidato, por exemplo, uma mulher negra que possivelmente consiga passar alguma coisa, o que na verdade no final das contas não acontece. É só no nosso cenário quando eu tenho essa voz direcionada, esse token direcionado, esse poder
muito mais direto e direcionado com base no que eu quero, com base, tipo, nas minhas individualidades e tudo mais. Fazendo com que, primeiro, eu tenha a diminuição dessa lógica de centralidade e poder que postula que, tipo, toda essa coletividade por si só deve ser abarcada de forma homogênea, garantindo essa individualidade, mas mais do que isso, mitigando as burocracias e fazendo com que eu tenha maior aproximação dessas pessoas na política. Orgulhosamente, segundo o governo. Muito obrigada pelo ótimo discurso de utilização do tempo. E agora, para encerrar o nosso debate, o whip de oposição está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Oi, gente. Oi, gente, eu sou a Raquel Sarubi, eu sou da Sociedade de Debate Soteropolitana da Federal da Bahia. Eu não sou nada de importante na sociedade, eu tô só aqui. Ok, eu vou pedir só 30 segundinhos. Eu estou encerrando esse debate, que enquanto o IP quer dizer que eu tenho a função de criticar todo mundo que já falou aqui agora e falar por que o Milton fez o melhor discurso já feito da história da humanidade. Então, em 30 segundos eu vou começar a fazer isso. Ok, eu vou receber pós pelo chat, por gentileza. Provavelmente eu vou abrir uns 4 minutos, mais ou menos. Prazer estar aqui, amo todos vocês, todos muito queridos e amigos. Maria Rainira Rainha, vamos lá, Team Black. E é isso aí. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Enquanto a homofobia era uma coisa normal na nossa sociedade, tomar decisões relacionadas a isso faziam sentido. E não tomar decisões também. Tomar decisões homofóbicas, por exemplo, era algo que era super aceito em relação a como as pessoas iriam votar e etc. Isso era uma coisa meio que dada nesse sentido. Ocorre que o mecanismo como qual esse tipo de preconceito ele é desafiado é quando surgem incidentes. Existe algum tipo de liderança que vai entrar na política e vai falar: eu vou ser a força disruptiva que vai fazer isso. Uma galera votou em mim e eu tenho 4 anos para fazer o que eu preciso fazer nesse modelo, com a segurança de que eu vou ter um emprego, um trabalho, etc. E porque eu tenho essa segurança, eu consigo fazer esse tipo de mudança. Esse é o problema do caso do segundo governo, na verdade. Eles se apoiam muito na ideia de que a gente vai mitigar todos os ônus que o Milton já deu pra gente, de fadiga da população, e a ideia de que as pessoas não vão se responsabilizar o suficiente com a ideia de delegados. Mas delegados, até no próximo modelo de DOA, eles podem ser demitidos, eles podem ser substituídos a qualquer momento. O mundo do status quo que a gente vive atualmente, o nosso mundo real, é um mundo em que existe segurança política de como vai fazer nesse sentido. O mundo deles é um mundo em que a decisão individual de cada indivíduo está o tempo inteiro fluidamente, como diria o segundo governo, mudando a maneira como a sociedade ela vai ser colocada nesse sentido. Quer dizer que se eu discordo da maneira como o meu delegado está funcionando, ele vai desaparecer no dia seguinte. A questão é que eu não conheço a sociedade que vive no mundo de governos. Eu não conheço esse mundo que eles criaram. Eu não sei quais são os preconceitos deles, eu não sei quais são as prioridades deles, mas eu entendo seres humanos. E é por isso que o caso de segunda oposição vai passar todo mundo nesse debate. Porque a gente entende como seres humanos vivem e como eles precisam funcionar nesse sentido. A gente não precisa que a gente tenha uma grande desigualdade, um grande tipo de preconceito nesse mundo de governos, e a gente não precisa que exista uma não democracia nesse modelo. A gente pega o fato, a gente pega o básico, que é, vai haver mais participação dessas pessoas, e cada uma delas vai ser individual e personalizada, e a gente pega os problemas da humanidade. A humanidade, começa aí, precisa se importar muito mais com o que está acontecendo no dia a dia dela, e ela só vai se importar com isso majoritariamente, ok. Isso pode até criar uma melhor qualidade de vida de um ponto como um todo. A questão é que como eu acho que eu vou melhorar o meu dia a dia é diferente de como seria a maneira mais efetiva de fazer isso por conta própria. Fora que eu não me importo com nenhuma outra coisa que não afeta o meu sentido. Se, por exemplo, a minha religião não gosta que eu opine sobre questões ambientais, por exemplo, mesmo que elas me afetem diretamente, eu não vou opinar direito nelas. Eu vou votar qualquer coisa ali e é isso aí. Esse tipo de coisa, essas decisões que a gente escolhe não engajar, elas são negligenciadas no mundo de vocês. Porque no mundo das oposições especificamente, a gente tem um mundo em que pessoas podem só ser eleitas para se importar. Esse é o problema. O problema de ter várias pessoas que estão engajando na política local é que, primeiro, você não tem como dar um curso de ensino superior para qualquer pessoa que vai lidar com essas questões governamentais como uma questão de primeiro governo. Mas você vai ter pessoas que sabem um pouquinho. É assim como um debate competitivo. A gente sempre sabe um pouquinho sobre alguma coisa e todo mundo tem que opinar obrigatoriamente. E o ser humano, ele é meio idiota. Ele nunca quer parecer que ele é imbecil, ele nunca quer
para parecer que ele não tá sabendo o que ele tá fazendo. Então ele toma decisões e se apega a uma decisão e uma opinião muito rápida, e porque ele faz isso, ele ativamente vai votar no que ele quiser e vai seguir o baile dessa maneira, independente das consequências. A questão é que as consequências chegam, e é isso que o caso de Milton tenta provar para vocês. A longo prazo, e a qualquer momento que essa sociedade é minimamente desafiada, que esses pequenos mundinhos que a gente cria em determinado país, em que eu cuido do meu bairro, eu cuido da minha cidade, e a minha vidinha é melhor com isso, qualquer desafio a isso, qualquer discrepância muito grande em como essa sociedade ela vai viver entre si, a gente vai ter ou divisão de uma sociedade que deveria ser coletivista, que deveria funcionar como um todo, porque todo mundo paga imposto no mesmo governo, por exemplo, ou a gente vai ter uma sociedade que está tomando decisões ativamente contra os interesses dela e que não vai haver mecanismo para barrar isso com a própria. Eu tento fazer esse pai para Nicolas e ele não vai colocar nesse sentido. Se é o interesse da sociedade que é priorizado em todas essas maneiras e a gente não tem mecanismos de segurança para as pessoas do governo e para as pessoas que deveriam se importar obrigatoriamente lidarem com isso, especificamente, a gente tem uma sociedade que, se ela decidir que máscaras são meio chatas, na verdade, talvez não escutem a maneira de um cientista que vai falar: é isso, pode salvar a vida de todo mundo. E muita gente pode morrer até todo mundo mudar de ideia nesse sentido. É um tipo de autonomia que, por conta própria, é delegada nessa existência desse ser humano, porque o ser humano ele é limitado. Porque essa própria ideia de que você não vai ser responsabilizado porque você é apenas uma gota em um oceano, não faz com que as pessoas individualmente olhem para as decisões que elas vão tomar em prol de uma sociedade, em prol de algo coletivista, e entender: é culpa minha isso. Não é culpa minha isso, é culpa de todo mundo. E se é culpa de todo mundo, não é culpa de ninguém. E essa sociedade retroalimenta todos os problemas que ela já vai ter da maneira como ela vai coordenar a própria governança nesse sentido. Esse é o problema que ninguém entende desse debate. Esse sistema ele pode funcionar perfeitamente. Ele pode ser o perfeito caso de segundo governo, ele pode ser o perfeito caso de primeiro governo. Ativamente, a maneira como ele funciona, eventualmente vai fazer com que ele tenha um buraco de desenvolvimento e um teto de desenvolvimento que vai ser limitado de acordo com o que a sociedade está pronta naquele momento. Os desafios, eles não existem. Esses seres humanos que vão ter que ser obrigados a se importar em tudo, não vão se importar com nada, honestamente. Se eu não tenho um pingo de dificuldade de, por exemplo, barrar uma construção que vai atrapalhar a minha vista no meu prédio, eu consigo fazer isso muito rapidamente, essa interação que eu tenho com a política é uma ideia de que eu vou ativamente lidar em relação a isso, que eu vou conseguir tudo que eu quero e eu tô satisfeita com o que eu consegui. Mesmo que o que eu consegui seja um sinal do trânsito, sendo que eu poderia estar lidando com problemas estruturais como um todo. Por quê? Porque as lideranças que são criadas nesse sentido, elas são muito mais enfraquecidas. Se a política acontece dentro do coraçãozinho de cada uma dessas pessoas, não há uma interação coletiva nesse sentido. A gente não depende da gente ter esses problemas específicos no modelo como de primeira oposição. E eles falham nesse sentido. E essa diferenciação fica muito clara. Porque mesmo que tudo que aconteça de bom nos governos funcione e que tudo que a primeira oposição esteja falando certa, a segunda oposição é a única casa desse debate que ativamente consegue entregar o caso que vai funcionar em todos os modelos, em todos os cenários. Pode segundo governo, por favor. Tá faltando comparativo. A gente já tem trâmites pouquíssimo claros de o que vai acontecer com a nossa vida de acordo com o que é balizado ou não pelo Congresso, na Câmara Municipal, qualquer coisa do tipo. O ponto-chave pra gente é que no nosso lado a gente tem a capacidade de escolher quando uma votação importante pra gente vai ser colocada em voga, porque a gente vai escolher participar daquele fórum. Isso é uma coisa que vocês não têm do lado de vocês. Não, a real diferença é que, por exemplo, quando o Bolsonaro, que foi eleito por uma maioria gigantesca dentro de um país, um governante qualquer, ele comete um problema, ele faz um problema muito sério, a gente processa ele, a gente cria leis para impedir que isso não aconteça. E isso só acontece porque ele é uma figura pública e ele é personalizado nesse sentido. A responsabilidade e a colocação da culpa nesse indivíduo especificamente é positivo para essa sociedade nesse modelo. Porque se uma decisão é tomada coletivamente de maneira ruim nesse sentido, acontece com a cabeça, dentro da cabeça do ser humano, a ideia de que isso não vai ser um dão de problema assim. E então, tipo, era exatamente isso que a gente queria, a gente vai lidar com esses problemas por conta própria. A maneira como a gente tem mudanças sociais do mundo atual e a maneira como a gente vai lidar com esses sistemas sempre vai ser mais efetivo no status quo. No mundo de vocês, essa própria participação política, ela pode ter o bônus de curtíssimo prazo, ou então de pequeníssimo impacto. O que acontece no meu dia a dia especificamente. Mas grandes coisas que são um pouco mais complexas e que demandam muito mais da sociedade, vão ficar à mercê da individualidade e da especificidade de cada um desses seres humanos. Esses seres humanos que o Milton já caracterizou perfeitamente, que têm suas próprias limitações, justamente porque eles são falhos. Porque eles tendem a se importar com coisas que não importam, ou porque eles se importam demais com coisas que não importam. Todas essas coisas fazem com que esse sistema seja fadado ao fracasso. E por isso a gente vai preferir sempre a manutenção desse status quo que a gente tem, que é o nosso mundinho real, onde a gente tem TSE. Muito obrigada, orgulho. Muito obrigada pelo ótimo discurso, pelo debate como um todo. Agora eu e Juliana iremos deliberar. Eu não sei se a gente volta aqui
Mas, se alguém souber responder. Maria, eu acabei de ver que a gente não criou o canal para deliberação, mas se vocês quiserem usar o primeiro governo aqui, pode ficar à vontade, viu? Perfeito, então, gente. Obrigada. Pessoal, aí agora elas vão ali deliberar para a gente ver quem ganhou o debate. E daqui uns 5, 10 minutinhos a gente volta para dar o resultado. Então, se vocês que estão acompanhando quiserem esperar também para ver o resultado, já deixo o convite aí. E, pessoal, se vocês quiserem fazer algum xabá, tipo, fazer algum convite para a galera que tá vendo vocês também, podem ficar super à vontade. E aí, plateia, quem vocês acham que ganha? Fazer só um comentário aqui, pessoal. Inclusive, aos que tiveram interesse sobre o debate, gostaram de assistir.
No final do ano, em novembro, aqui em Fortaleza, nós vamos sediar o primeiro torneio nacional de debates. E aos que tiverem interesse, vão viajar por aqui, ou vão querer fazer alguma programação diferente no final do ano, sintam-se muito mais do que convidados. Eu vou mandar para vocês aqui o Instagram do torneio, caso alguém tenha interesse em participar. Mas, como o pessoal está falando no chat, nós temos sociedades pelo Brasil todo. E também irão participar. It's the full moon and the blanket. I don't wanna go home yet. You can listen any version. When my heart on my shoulder, just relax and breathe into it. Don't get close. Baby, all I wanna do is go slow. You, energy, the body flows. Baby, all I wanna do is go slow. You, can see your body now. Feeling like a caught away, but yeah, I've been dealing with a lot of changes and all the people that I like to hang with. They always saying that I ain't the same. Listen, I've been chilling with you for a couple days. If you ain't afraid of me, get your rage in the sun rays. Someone in the cage, the one that take if it goes. Party go for days, got me in days. Parties in LA feel like holidays. Appreciation, we on the way to the place I was born and raised. You live on the screen and the stage. I wanna fit in between your legs. Let's pick a day, everything away. Just can't relate, but let's get into it. Do is go slowly, energy, your body, it's close, slowly, the frequency of what we know. It's really connected. Really high, do is colors, slowly, frequency of what we know. The sun is coming out, you're drowning out loud. I'm sinking deeper into you. I'll breathe you in, I'll breathe you out. I'm sinking deeper into you. Baby, all I wanna do is come to you. Energy, your body, we can close the door, get your opinion. Baby, all I wanna do is come to you. We can see the fire we know. And feel the thrill when they're connected. Sometimes you're feeling tired, baby, all I do is colors. We can see the fire.
Saturday sun, I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight ever. So tired of sleeping alone, so tired of eating alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt like resting her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? Cause I've been undone. A long ride, close now. Looking at myself. Been undone. Sad things, I met someone. And still the memories right there. She put the breeze in my hair. No kiss was softer, softer than this. I'm reading her lips. Oh, these nights I read. After books in my bed.
Someone out on the West Coast, gotta get back, I can't let this go. Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, might I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day. If it was my last day on earth, I wouldn't be in church. I'm sorry, God, but it's my last day in this universe. I need to see birds and buzzing bees, green grass, evergreen trees. I'm seeing people who haven't been to me. And why would I waste my time? My favorite people need teary-eyed goodbyes. Talk, laugh, hug, and give a bunch of hard high fives. I did my best, man. I gave this thing a good. If it was my last day on earth, if it was my last day. If it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day, wait, it's telling me I got 24 of these 60-minute things left. Damn, I ain't get to be a billionaire yet. Fly around first class, private jet flex, use a black Amex, get up out the duplexes, buy a Lexus, take a road trip to a spaceship, and I'ma get on, what's up in the sky, and I'ma get gone. Gave up too much just to assume my dawn. If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, if it was my last day. If I close my eyes and the sun don't rise, might I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day. So actions, but baby, don't go overanalyze. No need to be honest. You got to say, I see you.
What you gonna do about me now? Doing everything that I used to talk about. Got off the couch of my motherfucking mama's house. Cause my dad kicked me out, screaming out. Now you need to get a job. I was lost, found a spot in my friend's living room. Smoked a joint and then I did a couple shrooms. Called me a fool, but I ain't so good with rules. Now I'm that dude that got up, came back, broke down, made tracks, gave up 10 times, but not enough to go back home again. I don't got many friends. Cause I broke hearts, quit work, truth hurts, eat dirt. I'm trying to put a couple zeros up under my network, but what comes first is being happy till it hurts. Happy till it hurts. Till it hurts. I'm going through an identity crisis. You might be going through one that's just like you. I got really good at thinking and hiding, but I'm telling you that you ain't fighting. God, I don't want to be happy because it's a signature. It's not to be stopped and freeze. The Ei, devils are laughing at me. pessoal. I'm gonna tell them sorry. Wish my dad believed in me. Ei, gente, já temos os resultados. As meninas vão subir aqui. E eu vou compartilhar a tela com as coisinhas. Peraí, só um minuto.
É, o João quis fazer botar a música, gente. A Juliana vai subir, será? Ou só a Maria mesmo? Só a Maria. Não, beleza então, gente. Bom, Maria, eu vou deixar com você o palco e aí você vai me falando para eu ir passando os slides aqui com os vencedores que eu vou passando, tá bom? Eu só tava tentando desvendar aqui como é que eu deixava o negócio na tela, mas enfim. Gente, foi um debate muito bom, foi bem divertido de julgar. A gente até achava que talvez fosse um pouco mais complexo, por ser um tema mais difícil, mas vocês fizeram. No caso, vocês estão me escutando, né, gente? Alguém confirma por áudio? Sim, 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 Tá, estamos escutando. Perfeito. Mas vocês foram ótimos e claramente estudaram para conseguir possibilitar esses resultados. E nós tivemos uma call unânime pelo tempo de deliberação. Acredito que vocês possam ter percebido que foi um resultado que foi fácil de chegar. E eu vou falar o resultado do quarto para o primeiro lugar para a gente ter um pouco mais de suspense. Mas em quarto lugar, não precisa passar o slide ainda, no caso, porque eu acho que vai dar spoiler. Mas em quarto lugar, nós tivemos o primeiro governo. Em. Ela já preparou, nossa, muito obrigada. Em terceiro lugar, nós tivemos a segunda oposição. E agora, suspense. Em primeiro lugar, os vencedores do prêmio, que é R$ 500, a dupla é a de segundo governo. Em segundo lugar, ficou a primeira oposição. Então, a call final, para fins de transparência, segundo governo, primeira oposição, segunda oposição, primeiro governo. Parabéns, meninos Camila e Nicolas. E os top speakers desse debate, não tivemos apenas um, mas sim dois, porque ficaram com os speaker points empatados, que foram Camila e Nicolas. Obrigada. Boa, gente, parabéns, estou muito feliz, o debate foi ótimo, a gente gostou muito, muito obrigada mesmo. Nicolas, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para te mandar o prêmio, mas parabéns, muito, muito obrigada por terem topado. Meninas também por terem adjudicado, muito obrigada, foi excelente. A gente gravou esse debate, depois se vocês quiserem a gente pode enviar. Mas foi muito bom pra gente, foi muito bom ver uma perspectiva diferente também que vocês trouxeram pra gente. Bem mais teórica, mas que é muito tão importante pra gente no ecossistema cripto. Todo mundo gostou muito, muito, muito obrigada mesmo. Já deixo o convite para quem está aqui e é de Senatos para participar do nosso evento presencial no Carnaval do ano que vem. 26 a 28 de fevereiro a gente vai estar rolando a conferência. No dia 1º de março a gente vai fazer um bloquinho de Carnaval Cripto, então também já deixo o convite. A gente vai estar, a nossa festa oficial vai ser no Gato Escaldado, então ali na Praça Alasca, no sábado. A gente vai estar com lá, a gente vai estar com espaço VIP e tudo mais, então vai ser por lá, já deixo o convite. E muito, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu sei que hoje demorou um pouquinho mais do que o esperado, mas acredito que foi muito legal para todo mundo, então quero agradecer de coração aí todo mundo que topou. Se vocês quiserem falar, meu mic tá super travado? Ih, é o fone, então, é o internet. Agora melhorou? Hein? Bom, não sei se melhorou ou não, gente, mas muito obrigada. Se vocês quiserem dar as últimas palavras aí, fiquem à vontade. Perfeito, gente. Então é isso. A gente se vê durante as lives da Modular essa semana. Essa semana vai ter aula on DeFi, então se vocês estão por aqui e querem aprender como investir aí, usar finanças descentralizadas, a gente já deixa o convite, vai ser aqui no Discord. De segunda a sexta a gente tem podcast diário, meio-dia, Modular News e Almoço de Gen.
Segunda e quarta, 19 horas, a gente tem live no YouTube, Estado DeFi, Estado Ethereum. E sexta-feira a gente tem o Sextou Modular, 18 horas aí também. Nicolas, não deu para escutar. Quiser tentar de novo? E agora, tá dando? Tá dando. Ah, tá. Gente, só queria agradecer a oportunidade de ter debatido. Gostei bastante do tema, foi massa estudar. Já falei com a Mena, se você não viu a mensagem, falar aqui em áudio, elogiar a aula da professora, não sei como fala o nome dela, que deu aula em portunhol, achei a aula. E é isso, pessoal. Até a próxima oportunidade. Precisando aí. Quem gostou do modelo, quiser saber coisa, só pedir meu contato pra Mena que a gente vai trocar ideia. Beijão e abraço. Perfeito, gente. Muito, muito, muito obrigada. Te mandei uma mensagem no WhatsApp, Nicolas, depois me responde. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada a todos. E a gente se vê. Convido todos aí a seguir a Modular em todos os canais e continuar aqui com a gente no Discord. É isso, gente. Bom domingo para todo mundo. Beijão.